Olá, gente! Eu sou a professora Joyce Mesquita e estamos aqui para mais uma aula de matemática. Então, gente, nosso tema de hoje é equações do primeiro grau com uma incógnita. Antes de a gente aprender como resolve esse tipo de equação, nós vamos retomar algumas propriedades de igualdade, as propriedades fundamentais da igualdade. A primeira propriedade diz: se somarmos ou subtrairmos o mesmo número racional em ambos os membros de uma igualdade, obtemos uma nova igualdade. Vamos olhar aqui essas duas balanças. Essa primeira aqui, ela está em equilíbrio e em ambos os pratos tem a mesma bolinha laranja. Se vocês observarem aqui, logo em seguida foi acrescentado em cada um dos lados, em cada um dos braços dessa balança, foi acrescentado um cubo azul, certo? Então, foi acrescentado aqui um cubo azul e a balança permaneceu em equilíbrio. É semelhante a essa propriedade. Então, se a gente adicionar, se a gente somar um número racional em ambos os membros, então a gente adicionou aqui o cubinho azul em ambos os pratos da balança e isso fez com que se mantivesse o equilíbrio, tá? Agora vamos pensar aqui o contrário. Digamos que a gente está considerando primeiro essa balança aqui de baixo, com a bolinha laranja e o cubinho azul, certo? E se a gente retirar o cubinho azul de ambos os braços da balança, a gente vai permanecer com a nossa balança em equilíbrio, só que agora vai ficar só a bolinha laranja em ambos os braços, certo? Como é que funciona isso na matemática? Se a gente tiver, por exemplo, a equação aqui, ó, x igual a 4, a gente pode adicionar um número em ambos os membros da igualdade, lembrando que o que vem antes da igualdade é o primeiro membro e o que vem depois da igualdade é o segundo membro. Então, se eu adicionar um número aqui ao primeiro membro e adicionar o mesmo número aqui ao segundo membro, isso não vai interferir na nossa igualdade. Por exemplo, se eu adicionar 1 aqui, a gente vai ficar com x mais 1, e vou ter que adicionar o mesmo 1 no segundo membro, então vamos ficar com 4 mais 1, certo? Então isso aqui não vai interferir na nossa igualdade, ela vai continuar aqui, a igualdade não vai ser abalada, digamos assim, vai continuar valendo essa igualdade, tá? Da mesma forma a gente pode subtrair, certo? Por exemplo, a gente está pegando aqui x igual a 4 e se a gente subtrair 2, por exemplo, colocar aqui x menos 2 e aqui 4 menos 2. Isso também não vai interferir na nossa igualdade, a igualdade permanece, tá bom? Continua sendo verdade. Professora, mas diz aqui que é um número racional que eu posso adicionar. Eu só vi a senhora adicionando 1, 2, subtraindo 2. E se for uma fração? Mesma coisa, gente. Se for uma fração, o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro, tá? O que eu fizer no prato da balança, eu tenho que fazer no outro prato para manter o equilíbrio, certo? Vamos seguir, então. Pronto, então observe aqui também essas balanças do lado. Opa! Observando essas balanças do lado, a gente tem, ó, uma bolinha laranja em cada braço da balança. E aqui nessa segunda balança, o número de bolinhas da balança triplicou, ó. Era uma bolinha, virou 3 bolinhas. Era uma bolinha aqui no segundo braço, virou 3 bolinhas, certo? Então triplicou, a quantidade triplicou e mesmo assim a balança permaneceu em equilíbrio. Agora vamos considerar o contrário, certo? Digamos que eu considero primeiro essa balança aqui, essa segunda balança que tem as bolinhas, as 3 bolinhas em cada braço, certo? Então eu tenho 3 bolinhas e se eu dividisse isso por 3, isto é, 3 bolinhas dividido por 3 vai ficar uma bolinha. Ainda assim, a balança continuaria em equilíbrio, exatamente o que diz a segunda propriedade. Se a gente multiplicar ou dividir ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número racional diferente de zero, ó, tem que ser diferente de zero, obtemos uma nova igualdade.
Por exemplo, se eu tiver y igual a menos 2, então eu posso multiplicar isso aqui ou dividir por qualquer número racional diferente de 0. Por exemplo, se eu quiser multiplicar por 2, então fica 2 vezes y e aqui menos 2 vezes 2, certo? Isso aqui não interfere na nossa igualdade, a igualdade continua sendo válida, certo? E se eu quiser dividir, professora, mesma coisa, se eu quiser pegar aqui e dividir ambos os membros por 4, por exemplo, aí eu ficaria aqui com y dividido por 4 e menos 2 dividido por 4. Isso também não interfere na nossa igualdade, a igualdade continua válida, certo? Vamos seguir, então. Então, como é que eu faço para resolver, como é que eu faço para resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita? Primeiro, gente, uma equação do primeiro grau com uma incógnita, ela é do tipo ax igual a b, sendo que o coeficiente a, não pode ser zero. Por quê, professora? Se o coeficiente a aqui for zero, 0 vezes x dá 0, vai ficar 0 igual a b. Isso aqui está dizendo que o b tem que ser zero sempre, certo? Então, não vai ser uma equação do primeiro grau. Esse tipo de equação é do primeiro grau porque o maior expoente que aparece na incógnita, quem é a incógnita? O x, o maior expoente aqui que vai aparecer no x é 1, certo? É 1. Ó, aqui não tem expoente, o x não tem expoente, não é visível aqui o expoente, quer dizer que o expoente é 1. Certo? Deixa eu ajeitar esse 1. Então, é com uma incógnita porque há somente um elemento desconhecido. Então, só tem uma letra aqui, um valor desconhecido. Aqui, tanto A como B são números inteiros, tá? Resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita é determinar o conjunto solução dessa equação, certo? Vamos analisar alguns exemplos. Pensei em um número natural, somei 45 a ele e obtive 121. Em qual número pensei? Gente, o número que eu pensei a gente pode representar por x, já que eu não sei qual for o valor, certo? Então, representamos por x e eu somei 45, então ficou x mais 45 e a gente obteve 121. Então, x mais 45 igual a 121. Que queremos resolver, certo? Isso aqui, então, é o que a gente quer resolver. A gente quer descobrir qual é o valor desse número aqui desconhecido, certo? Porque ele pergunta qual número que pensou. Gente, para isso, a gente vai trabalhar aqui de duas formas, tá? A gente vai fazer aqui desse lado esquerdo a primeira maneira e aqui do lado direito a segunda maneira, certo? Qual é a primeira maneira de pensar sobre essa questão? É pensar da seguinte forma, subtrair 45 em ambos os membros da igualdade, o que não vai alterar a nossa igualdade. Por que, professora, subtrair? Vamos escrever aqui como é que está a nossa equação. A nossa equação é x mais 45 igual a 121. Por que que eu vou subtrair? Porque meu objetivo aqui é deixar somente o x aqui no primeiro membro da igualdade. É deixar o x isolado, certo? Para eu poder descobrir qual é o seu valor, tá? Então aqui, primeiramente, a gente vai subtrair 45 de ambos os membros, tá? Aplicando lá a nossa primeira propriedade fundamental da igualdade. Então, fica aqui 45 e aqui menos 45 também, certo? Subtraindo aqui, a gente vai ficar, ó, x, 45 menos 45 vai dar 0, não preciso escrever, e 121 menos 45 vai dar 76, certo? Então, aqui nós temos que x é igual a 76. E qual é a segunda maneira, professora? Bom, a gente vai usar a operação inversa. Como que funciona isso? Bom, a gente tem x, vou anotar aqui, ó, tem x mais
45 igual a 121. Gente, a gente pode raciocinar da seguinte forma. O 45 está aqui no primeiro membro somando. Se eu quiser tirar ele daqui, eu posso passá-lo para o segundo membro, desde que ele vá com a operação inversa. Se ele está somando, então ele vai subtraindo. Então, como é que fica? X igual a... O 45 já saiu, tá? O que é que tem no segundo membro? 121. E o 45 foi para lá com a operação inversa. Então, menos 45. Então, temos que x é igual a 121 menos 45 é igual a 76. Certo? Seguindo aqui. Além disso, gente, a gente pode verificar se realmente o x tem esse valor, certo? Como que eu faço essa verificação, professora? A gente tem aqui que a nossa equação é x mais 45, que é igual a 121. Então, vou verificar como? Vale, Jesus! Substituindo no lugar do x, o valor que a gente encontrou, que foi x igual a 76. Certo? Então, substituindo aqui no lugar do x, a gente vai ter 76 mais 45 igual a 121, certo? 76 mais 45 é 121. Então, aqui, ó, a igualdade é verdadeira, então, realmente, o número pensado é 76. Nossa resposta aqui é 76. Certo? Vamos para o próximo exemplo. A idade de Tiago, menos 13 anos, é igual a 34 anos. Qual é a idade de Tiago? Considerando, então, x a idade de Tiago, já que a gente não sabe qual é a sua idade, a equação correspondente é x menos 13 anos, vai dar 34 anos, tá? De novo, a gente vai fazer de duas formas, usando lá as propriedades fundamentais da igualdade e também pensando na operação inversa, tá certo? Então, aqui, a gente tem como equação x menos 13 igual a 34, certo? Então, aqui, pensando num jeito de deixar o x isolado aqui no primeiro membro, a gente teria que adicionar um 13 aqui, certo? Porque aí zeraria, né? Fica menos 13 mais 13 daria 0, certo? Então, aqui eu tenho que x menos 13 e eu somo mais 13. Mas se eu somar mais 13 aqui, eu tenho que somar mais 13 no segundo membro, certo? Mais 13. Então, aqui fica x menos 13 mais 13 dá 0. Não precisa escrever. 34 mais 13, 47. Certo? E a nossa segunda forma aqui seria utilizando a operação inversa, tá? Então, aqui no caso, nossa equação é x menos 13 igual a 34, certo? Gente, esse 13 aqui tem que sair, não é? Lembra? A gente tem que deixar o x aqui sozinho para a gente descobrir o seu valor. Então, já que o 13 está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando, com a operação inversa, tá? Então, fica x, o x já ficou sozinho aqui no primeiro membro. No segundo membro tem o 34 e, como está subtraindo, vai somando, mais 13. Então, aqui ficou x é igual a 47, certo? Então, aqui das duas formas deu o mesmo valor. Mas vamos fazer a verificação, tá? A gente tem a equação aqui x menos 13 igual a 34, certo? Então, aqui no lugar do x, a gente vai botar o 47, ok? Então, 47 menos 13 igual a 34. 47 menos 13, gente, realmente é 34, ó. A igualdade é verdadeira, certo?
Então, a idade de Tiago é 34 anos, certo? Essa é a nossa resposta. Vamos lá? Próximo exemplo. O triplo de um número natural é 123. Qual é esse número? Gente, eu sei que número é esse que eu tripliquei? Não sei. Então, eu chamo de x. O triplo de x é representado por 3 vezes x, ou 3x, certo? Então, a equação que corresponde a esse probleminha aqui é 3x igual a 123. Vou anotar aqui, ó, 3x igual a 123. Gente, novamente eu vou fazer das duas formas. Professora, quando eu estiver resolvendo as questões, eu tenho que fazer de duas formas? Não. Você escolhe uma e resolve, tá? Eu tô fazendo das duas formas aqui, das duas maneiras, pra gente treinar e pra vocês conhecerem, tá? Se familiarizarem, tá? Então aqui eu tenho 3x igual a 123. E como é que a gente vai fazer da primeira maneira? Dividindo ambos os membros da igualdade por 3. Por que, professora? Simples, porque a gente tem 3x, a gente quer que fique só x. Para ficar o x aqui sozinho, a gente tem que dividir por 3, certo? Então, dividindo aqui ambos os membros da igualdade por 3, a gente tem que 3x. Gente, eu vou dividir por 3 usando a fração, tá? Dividido por 3 é igual a 123 dividido por 3, certo? Então, aqui, 3x dividido por 3 fica só o x, certo? E 123 dividido por 3 dá 41, certo? E da segunda forma, a gente utiliza a operação inversa, tá? Então, a gente tem aqui 3x igual a 123. Bom, aqui a gente tem um 3 que está multiplicando o x. Eu não quero que ele permaneça aqui, eu quero tirá-lo, certo? Para eu tirar, eu tenho que colocá-lo no segundo membro, só que com a operação inversa. Como está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo, certo? Então fica aqui x é igual a 123 dividido por 3. Então x vai dar 41. Ok? Certo. E como é que eu faço a verificação? A gente já sabe que o nosso x deu 41. É só substituir na equação. A equação é 3x igual a 123. Substituindo aqui, a gente vai ter 3 que multiplica 41, que tem que dar 123. 3 vezes 141 dá 123. Então, a igualdade é verdadeira. Então, o número é 123. Ok? Seguindo, então. Próximo probleminha. A quinta parte do número de gibis, a quinta parte do número de gibis que Pedro tem é igual a 16. Quantos gibis Pedro tem? Gente, eu não sei qual é esse número, mas eu sei que esse número a gente pode representar por x, já que eu não sei quem é, e como é a quinta parte, é x dividido por 5, ou x quintos, tá? Eu prefiro colocar assim na forma de fração, tá? A quinta parte é x sobre 5 ou x dividido por 5. Então, a equação correspondente a essa situação problema é x dividido por 5 igual a 16 ou x quintos é igual a 16, tá? Eu vou utilizar essa x quintos aqui, tá bom? Vou anotar aqui, ó. X quintos é igual a 16, tá? De novo,
vamos usar a propriedade fundamental. Então, a gente vai dividir a gente vai multiplicar ambos os membros da igualdade por 5. Por quê, professora? Porque eu quero tirar esse 5 aqui que está dividindo, tá? Então, vai ficar 5 vezes x sobre 5, que é igual a 16 vezes 5, certo? Então, aqui, ó, o 5 está multiplicando, o 5 está dividindo, ó, posso cortar, tá? Então, x vai ser igual a 16 vezes 5, que dá 80, tá? E a segunda maneira? A segunda maneira a gente vai usar a operação inversa, tá? Então, aqui, ó, a gente quer tirar o 5 daqui, ele está dividindo, então ele vai passar para o segundo membro, aqui perto do 16, multiplicando, tá? Então, vai sobrar somente aqui o x no primeiro membro. No segundo membro, a gente vai ficar com 16, ó, o 5 estava dividindo, vai multiplicando, 16 vezes 5. Então, vai ficar x é igual a 80, certo? Bom, gente, vocês estão vendo que apesar de eu estar mostrando aqui de maneira 1 e maneira 2, é basicamente a mesma coisa, tá? É basicamente exatamente a mesma coisa, né? Dá o mesmo resultado, certo? Então, vamos fazer só a verificação aqui. Para a gente verificar se está ok, a gente vai colocar a nossa equação, x sobre 5 igual a 16. E no lugar do x, a gente vai colocar o 80. Nosso x é 80, certo? Então, a gente vai ficar aqui com 80 sobre 5 igual a 16. Gente, 80 sobre 5 é exatamente 16. Então, 16 é igual a 16. Nossa igualdade é verdadeira. Então, quantos gibis Pedro tem? O Pedro tem. Gente, quando vocês estiverem resolvendo problemas, não esqueçam de colocar a resposta. Tem 16. Opa, 16 não, né? Opa, volta aqui. Tem 80 gibis. Ok? Seguindo, então. E aqui, nossa última situação. Já é um pouquinho diferente, ó. Aqui diz, vamos resolver a equação no conjunto universo dos números inteiros. Ou seja, o conjunto universo aqui é o conjunto dos números inteiros, tá? Então, a gente só tem que considerar para x, para valor de x, o conjunto dos números inteiros, tá? Gente, para não perder o costume, né? Eu vou colocar aqui, primeira maneira. E vou colocar aqui, segunda maneira, tá? Para as questões, vocês não precisam fazer isso, tá? É porque a gente está explicando aqui. Então, aqui a equação é 4x mais 6 igual a 6x mais 10, certo? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai começar subtraindo 6x em ambos os membros da nossa igualdade, tá? Por quê, professora? Porque eu quero tirar esse 6x daqui, tá? Então, vamos lá. Fica 4x mais 6 menos 6x. E aqui no segundo membro fica 6x mais 10 menos 6x, certo? Então, vou organizar aqui e vou colocar os termos aqui que tem incógnita perto um do outro, tá? Então, fica 4x menos 6x mais 6. Só troquei de posição aqui o 6 com o menos 6x, tá? E aqui eu fico com... Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou botar 6x perto do menos 6x. Então, fica 6x menos 6x e continua ali o mais 10,
certo? Então, aqui, ó, 4x menos 6x fica menos 2x mais 6 igual a 6x menos 6x, gente, vai dar zero. Então, aqui no segundo membro, sobrou apenas o 10, certo? Pronto. Aí, aqui no primeiro membro, ainda tá esse intruso aqui. Que lembra, meu objetivo é deixar no primeiro membro só a incógnita, tá? Então, vamos tirar esse 6 daqui. Para tirar ele, a gente vai somar menos 6 em ambos os lados. Então, fica menos 2x mais 6 menos 6. E aqui 10 menos 6. Então, fica menos 2x. Ó, 6 positivo, menos 6 dá 0. Então, não escrevo, tá? 10 menos 6, 4. Ok? Então, aqui nós temos menos 2x igual a 4. Certo, eu quero tirar esse menos 2 daqui. E ele está multiplicando, então eu vou optar por dividir tudo aqui por menos 2, tá? Então, aqui divide por menos 2 e aqui também divide por menos 2, ok? Então, ó, menos 2 dividido por menos 2, cancela, né? Sobrou somente o x. E aqui, ó, 4 positivo dividido por 2 negativo, ó, mais, aqui é mais, tá? É positivo. Mais com menos dá menos. E 4 dividido por 2 dá 2, certo? Então, a resposta aqui é x igual a menos 2. E como é que faz da segunda maneira? Simples. Vamos lá. Eu acho a segunda maneira, particularmente, cá para nós, eu acho ela melhor, tá? É a que eu uso normalmente. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? Dá a mesma resposta, como a gente já viu nos exemplos anteriores. Então, qual é o nosso objetivo aqui? A gente vai ter como objetivo deixar todas as incógnitas no primeiro membro e todas que não são incógnitas, que são termos independentes de incógnitas, no segundo membro. Professor, é obrigado? Não, certo? É um método para ser mais fácil. Contanto que você deixe as incógnitas juntas num membro e os que não têm incógnita juntos no outro membro, tá? Mas, para mim, eu acho mais fácil deixar o que tem incógnita no primeiro e o que não tem incógnita no segundo. Resumindo, tudo que tem x, põe no primeiro membro, tudo que não tem x, coloca no segundo membro, tá? Então, vamos lá. 4x. Esse primeiro termo aqui tem x, então ele vai ficar aqui, certo? Aí aqui, o nosso segundo termo, mais 6, não tem x. Então, ele vai passar para o segundo membro. Só que como ele tem um sinal positivo, ele vai passar para o segundo membro o quê? Negativo. Então, fica menos 6, certo? Vamos aqui para o segundo membro. O que tem aqui? Tem 6x. Então, como ele é positivo, ele vai passar para o outro membro. Ó, não tem sinal, então ele é positivo. Vai passar para o outro membro negativo. Então, fica menos 6x, certo? E o 10 não tem x, então ele não vai para o primeiro membro, ele vai continuar aqui no segundo membro. Então, deixa ele aqui quietinho, o 10. Ok? Tá, então ficou aqui 4x menos 6x menos 2x, certo? E aqui a gente tem menos 6 mais 10. Menos 6 mais 10 vai dar mais 4, tá? Só que aqui, de novo, ó, a gente está com esse menos 2 aqui atrapalhando a minha brincadeira. Esse menos 2, ele está multiplicando o x. Então, vou passar esse menos 2 para o segundo membro, só que dividindo, né? Operação inversa. Então, fica x igual a mais 4, que é o que já está no segundo membro, e ele vai ser dividido por esse menos 2, certo? Então, nós temos aqui, ó, x igual. Gente, mais com menos, menos. 4 dividido por 2, 2. Então, x é menos 2. Gente, vocês veem que dá a mesma resposta. E se vocês observarem aqui, o nosso x, que é menos 2, pertence ao nosso conjunto universo aqui, que é o conjunto dos inteiros. Então, a gente pode escrever aqui que a solução dessa equação é o menos 2, certo? Vamos seguir aqui. E para atividade, para vocês se divertirem
com esse assunto, vocês vão fazer na página 125 as questões 57 e 59. Então, gente, nossa aula termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido tirar todas as dúvidas de vocês. Caso persista alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai tirar essas dúvidas. E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, tá? Então, até a próxima. Um beijo e tchau!